Oi, gente, sejam bem-vindos ao podcast A Criança e o Consumo. Aqui estou eu, Gustavo Oliveira, juntamente com o Gabriel Gioia, Breno Henrique e Esther Nóbrega. No podcast de hoje, a gente vai comentar sobre o desenvolvimento e a aprendizagem da criança e a influência da mídia e da propaganda nesse processo de socialização, de desenvolvimento da criança, juntamente com o consumo. Antes de começar, é muito importante a gente falar sobre o programa criado pelo Instituto Alana, Criança e Consumo, onde o objetivo dele é divulgar e debater ideias sobre as questões relacionadas à publicidade dirigidas às crianças. E é exatamente isso que a gente vai fazer aqui, discutir um pouco sobre essas ideias, mas para isso a gente vai entender rapidamente sobre o desenvolvimento e a aprendizagem da criança. Isso mesmo. E aí eu vou falar sobre essa parte mais psicológica do desenvolvimento. Então, a psicologia do desenvolvimento é a área que estuda o desenvolvimento humano nos aspectos físico-motor, intelectual, afetivo, emocional e social, desde o nascimento até a fase adulta de cada um de nós. Entre os aspectos, a gente pode citar o físico-motor, que é quando uma criança de 1 ano leva a chupeta à boca, por exemplo. O intelectual, que é quando a criança usa o cabo de vassoura para pegar um brinquedo debaixo de um móvel. O afetivo emocional, que é quando ela expressa e controla as emoções, por exemplo, o medo de um lugar desconhecido. E o afetivo social, que é como ela reage a outras pessoas. A concepção construtivista é a teoria que considera o modo de pensar de uma criança, que o modo de pensar de uma criança é diferente da lógica dos adultos. Então, as crianças não interpretam as informações da mesma maneira. E aí, o Piaget entende que a criança não é um adulto em miniatura, mas apresenta características próprias. Além disso, ele considera que as crianças são construtoras ativas do seu próprio conhecimento, criando e testando ideias sobre o mundo. Ele tem uma tabela dos estágios do desenvolvimento, que ele entende como sendo o estágio 1, sensório-motor, que vai de 0 a 2 anos, o estágio 2, pré-operatório, que vai de 3 a 6 anos, o terceiro estágio, que é o operatório concreto, que vai de 7 a 11 anos, e o estágio 4, que é o operatório formal, que vai de 12 a 15 anos, a famosa adolescência. A gente pode comentar também sobre as teorias de aprendizagem, que a psicologia fala, que é a teoria cognitiva, que é o aprendizado que ocorre a partir dos processos mentais, a behaviorista, que é o aprendizado como resultado das respostas do indivíduo aos estímulos do ambiente, e a socio-interacionista, que é quando a pessoa se desenvolve na interação social e aprende observando os outros. Após esses dados, né, que a Esther apresentou aí pra gente, a gente pode analisar aqui de forma breve as influências da mídia e da propaganda nos processos de socialização, juntamente com o consumo, né, que essas propagandas causam na criança, esse estímulo de consumo. Eu entro nessa parte falando sobre a socialização da criança pela parte de uma psicologia social. A autora menciona no livro que essa socialização ela é uma função atribuída à família, à escola e até às outras instituições sociais, como por exemplo os grupos profissionais. E esse processo ele se baseia na interação de 3 fatores. Primeiro fator, de background, onde a gente encontra características individuais, como sexo, idade, classe social, religião. Segundo fator, os agentes de socialização, que são aqueles que permitem a relação entre o indivíduo e um grupo, que atribui normas, valores, e aí entra, por exemplo, a família, a escola, os professores, colegas, a própria mídia em si também. E como terceiro fator, nós temos os modos de aprendizado. E podemos citar como exemplo aí a modelagem, que é quando uma criança observa, ou até nós mesmos observamos, o que a outra pessoa está fazendo, a cognição, onde a gente estimula o nosso raciocínio, e a partir desses 3 processos nós temos uma criança socializada. E principalmente também a gente consegue identificar um papel muito importante da família, onde a gente tem uma transmissão dos valores culturais, de princípios éticos, de convivência. Quando a gente também socializa, né, a gente tem uma socialização das gerações, de pai para filho, de vô para neto, onde a gente consegue identificar símbolos sociais, né, de socialização. Tem até uma campanha da Todinho e eles tinham como objetivo, em 2015,
inspirar uma união entre os pais, filhos, por meio de brincadeiras e imaginação, e tiveram muitos depoimentos a respeito disso. Nós temos também a perspectiva socio-interacionista, que fala sobre a importância do ambiente onde a criança está inserida, porque esse ambiente ele influencia diretamente na perspectiva da criança, né? Por exemplo, as crianças, elas a partir dos 5 anos, elas recebem uma influência maior dos colegas e dos seus amigos do que dos seus pais. Então, quando utiliza, por exemplo, camisetas do Ben 10, mochilas da Barbie ou cadernos do Justin Bieber, significa pertencer a um grupo e compartilhar visões de mundo com os amigos. E entrando na publicidade, a gente consegue até fazer uma menção com a parte da teoria de consumo, onde diz que o consumidor compra não por uma necessidade, mas ele compra por querer ter aquele produto. Então, assim, a publicidade ela cria significados, cria signos para os produtos, transformando eles em felicidade, sonho, expectativa, imagem. Então, a gente passa a comprar um determinado produto não pela marca ou por ser o produto, mas a gente compra pela simbologia. E aí a gente consegue identificar também 4 processos sociais da sociologia, que é a interatividade, a ludicidade, a fantasia, a reiteração, que a gente consegue incluir e fazer essa menção na publicidade, porque a gente tem essa preocupação de que as crianças devem ser tratadas como crianças. Então essa simbologia ela não pode ser e nem deve ser diferente com as crianças. E aí a gente tem perspectivas de estudos culturais, processos educativos, na propaganda, nos programas de televisão, no cinema, nas revistas, na internet, videogames, enfim, diversas outras áreas que vai ser mais explorada aí um pouquinho pelo Breno, né? A gente vai entrar agora para explicar um pouco sobre a mídia, a criança, a mídia e a propaganda. A partir da década de 60, a gente teve um aumento aí na acessibilidade das TVs, né? A TV aberta ficou cada vez mais assistida e no estudo do comportamento das crianças, a gente deve considerar o papel significativo desempenhado pela mídia e pela propaganda nos processos de socialização e aprendizado de consumo, como o Gabriel já falou aqui em cima. As crianças nas cidades com reduzidas oportunidades de brincar ao ar livre aumentaram o tempo de exposição a esses programas de televisão e a conteúdos na internet. E a participação das mulheres no mercado de trabalho torna mais escassa a convivência das crianças com os familiares e elas passam grande parte do tempo sozinhas em ambientes fechados, entretidas com a televisão, jogos eletrônicos e meios de entretenimento cada vez mais presentes no seu cotidiano. Daí, quanto mais as crianças são expostas a esse tipo de conteúdo, a mídia também tem valores que são transmitidos por ela. E criança nunca sonhou em ser um jogador de futebol ou uma Gisele Bündchen. E atletas como Neymar e o Ganso, que sabem dar espetáculo mesmo quando seus times não vencem, os principais incentivadores das crianças que sonham em ser jogador de futebol. A gente percebe também que a TV aberta reduziu bastante o conteúdo de programação infantil para as crianças. A TV Globo deixou de exibir TV Globinho, Sítio do Pica-Pau Amarelo, entre outros programas para criança. E aí, a gente sabe que a influência da mídia tem lá seus benefícios, né? Como habilidades cognitivas, conteúdo acadêmico, comportamento social, nutrição e saúde, contexto social e político. E os estudos da psicologia e educação indicam que é benéfico para as crianças a interação com os personagens dos contos de fadas, super-heróis, de ficção. Até mesmo o vilão pode exercer uma influência benéfica, pois a criança aprende que o mal existe, mas o bem sempre vence no final da história. A gente tem um exemplo do quão a mídia mudou o papel dela, o que era transmitido modernizou tanto, e um exemplo disso é o filme da Disney, que é o Detona Ralph, que inovou a imagem das princesas que não seguem mais os padrões tradicionais de comportamento feminino e que viraram heroínas sem depender de um protetor ou da sua beleza. Um exemplo disso é um filme Wi-Fi Ralph, onde a princesa Venelo contracenou uma cena tanto quanto inusitada. Ela entra numa aventura por meio de um modem Wi-Fi, ela e o Ralph, e encontra todas as princesas de sucesso que estão reunidas em uma espécie de camarim. Ao questionarem que tipo de princesa ela é, pergunta se ela possui mãos ou cabelos mágicos, se ela fala com os animais, se já foi envenenada, amaldiçoada, escravizada, e só acreditam que ela é uma princesa de fato quando elas perguntam: as pessoas acham que todos os seus problemas acabaram depois que aparece um homem fortão? E ela responde sim. Aí elas falam: então você é uma princesa mesmo. Porque a Disney e todas as outras produtoras de filme infantil sempre bateram muito nessa tecla de que o príncipe encantado vai vir e vai te salvar, e nesse filme a gente pode perceber esse benefício. E outra mídia que investe no público das crianças e adolescentes são as editoras de livros, de acordo com a pesquisa de
Nielsen Bookscan, os livros infantis e juvenis representaram 21% das vendas totais de livros no país em 2015. O Itaú também tem uma propaganda super interessante, que é Leia para uma Criança Robô, e ela incentiva a leitura e os pais a participarem do processo de educação e estimulam a imaginação. Nós temos também, inclusive, já aproveitando esse gancho de menções, né, a respeito de quais meios de comunicação têm investido para as crianças, as mídias sociais elas também têm transformado bastante a maneira como as crianças, os adolescentes se socializam e se relacionam, por exemplo, com o mundo. Essas tecnologias elas têm o potencial de gerar oportunidade para o desenvolvimento, mas também elas trazem, né, certos riscos econômicos e psicológicos. Para trazer um dado aqui, de 94,2 milhões de usuários, cerca de 20 milhões são crianças, ou seja, 77% do total da população tinha acesso à internet em 2015. Inclusive, assim, como resultado das campanhas de conscientização sobre os abusos da propaganda infantil, o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, CONANDA, publicou a resolução número 163, que proibiu a publicidade e a comunicação mercadológica dirigida às crianças. Então, a partir dessa resolução, as empresas que realizam propagandas para esse público tiveram que se adequar à legislação, né? Então, como exemplo, Coca-Cola, Unilever, Nestlé, enfim, muitas empresas se adequaram a isso, e a Coca, num exemplo maior, né, comunicou o compromisso de não mais realizar propaganda dirigida ao público menor de 12 anos em qualquer país. Então, a empresa afirmou que ela acredita que os pais e os cuidadores tomam as melhores decisões para eles mesmos e para suas famílias, e por isso eles não fazem mais propaganda diretamente para as crianças menores de 12 anos. E aí, assim, a gente pode concluir que a influência da propaganda e da mídia sobre crianças e adolescentes é mediada por agentes socializadores, né? Como a própria família e o governo, enfim, essas organizações, a escola e grupos de amigos que podem reforçar ou neutralizar os efeitos da mídia em cima dessas crianças. E aí eu acredito que o fundamental mesmo é a gente achar um equilíbrio entre tudo, entre todas esses meios, né? Nós estamos caminhando rumo a esse equilíbrio, e aí, como a gente pode observar na fala do Breno, a mídia e algumas propagandas agora têm um poder, um papel muito mais educativo. Sim, e a gente sabe que nem sempre foi assim, né? Mas isso mudou e, como você mesma disse, agora existem outros agentes socializadores que precisam ser responsabilizados. Não dá pra gente jogar a culpa toda nas mídias e nas propagandas. Exatamente. Dito isso, né, que a Esther e o Breno falaram, a gente consegue entender um pouco mais do comportamento das crianças através das brincadeiras e dos brinquedos. Todo mundo sabe que as crianças possuem as suas épocas, né? E uma dessas épocas de quando a gente é criança é aquela época que a gente passa a maior parte do tempo brincando. E entre todos os pesquisadores, eles concordam que esse tempo dedicado à brincadeira, quando a gente é uma criança, é de extrema importância para o desenvolvimento infantil. Mas a gente entra em um gancho que a Esther falou, que é a importância da família, né, nesse meio. A gente tem diversos brinquedos que reúnem a família para poder se divertir com a criança. Brinquedos que a criança não consegue participar, né, desenvolver aquelas brincadeiras sozinha, e cria um processo de socialização entre a família que vai naquele momento ali para se divertir com a criança. Geralmente, essas marcas de brinquedo, essas revendedoras de brinquedo, elas utilizam de propagandas muito lúdicas, né? Transformando ali a boneca que vai ser vendida, transformando ela em um personagem real, dando vida a ela, colocando ela para falar, colocando ela para conversar. E sempre tem uma família muito feliz brincando com a criança, com aquele brinquedo, muitas músicas na propaganda, muitas luzes, uma propaganda que chama realmente muita atenção até para quem não é criança. A psicologia também usa das brincadeiras para poder entender o comportamento das crianças, entender o interno por meio do externo, né, o comportamento. Isso acontece por meio do brincar, porque as crianças não conseguem falar o que estão sentindo ou por quê. Então, é de notória percepção que o conceito de família mudou,
Mas também é de completa certeza que nunca foi tão necessária a participação dos responsáveis na criação e educação infantil. Então, independentemente da formatação familiar, fora aquela tradicional que a gente já conhece, né? Então, assim, mãe com filho, pai com filho, avós e netos, enfim, a participação e o engajamento da família com a criança é essencial para a educação dela mesma. Então, não pode deixar integralmente para a escola, para a mídia e etc. Exatamente. E mais do que focar no lado negativo que a propaganda e a mídia leva para a vida infantil, no geral, é entender que a educação e o mostrar o lado positivo cabe àqueles que são responsáveis pelo pequeno ser, né? Educar, tratar, socializar da forma como deve ser, entender que é uma criança se formando e sendo preparada para se tornar um adulto por inteiro.